marco temporal. Explica pra gente isso. Que PL do genocídio é esse? Fabiola, PL do genocídio é a expressão com a qual a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, se refere a esse projeto de lei, né, que conta com o tema do marco temporal, mas há um erro, não sei se é um erro, um descuido, né, e talvez pela empolgação, muita gente trate de forma errônea isso como PL do marco temporal. Em algum momento já foi. Mas foi acrescentado tanta coisa nesse projeto de lei e aprovado com muita coisa na Câmara dos Deputados que ele deixou de ser o PL do marco temporal há muito tempo. Tanto é que os indígenas chamam ele de PL do genocídio. A situação é a seguinte: é um projeto de lei, né? Ele não está acima da Constituição, ele precisa obedecer à Constituição. O Supremo leu a Constituição e disse que o marco temporal bate de frente com a Constituição, então não pode ter leis que garantam, que reafirmem o marco temporal. Traduzindo, o que é o marco temporal? O marco temporal é aquela tese que diz que indígenas só podem reivindicar terras em que eles estavam ou que eles já reivindicavam no dia 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da nossa querida Constituição. O que é um absurdo, porque tinha indígena que estava expulso de sua terra, lutando pela vida, exilado, degradado, e aí o que acontece é que eles colocaram isso e os indígenas falaram, pera lá, não pode ser assim. E aí o Supremo falou que os indígenas estão corretos, eles podem sim reivindicar. A questão é que, ou seja, esta parte do PL aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado, ela nasce morta. Ela já nasce morta, né? Por quê? Porque ou o presidente Lula pode vetar sob a justificativa de que é inconstitucional, ou uma vez sancionado, qualquer partido político vai ao Supremo e fala, zoaram com o que vocês fizeram, não tá batendo com o que vocês deixaram. Aí o Supremo fala, opa, peça aqui, canetada, derruba essa parte. Né? Então, esta parte do veto, inclusive o Randolfo Rodrigues falou ontem no plenário, falou, Lula vai vetar a questão do marco temporal, porque é inconstitucional. Então, esta parte está resolvida. Pode ser que tenha dor de cabeça, demora um pouco aqui, um pouco ali, mas está resolvida. O grande pepino desse projeto do marco temporal não é o marco temporal. É uma série de outras medidas que foram colocadas dentro do projeto ao longo do tempo pela bancada ruralista. Coisas bizarras, como permitir contato com indígenas isolados, colocando em risco sua vida para doenças, proibir ampliação de terras já demarcadas, corrigindo erros do passado, retomar território indígena no caso de um governante de plantão considerar que aqueles indígenas já não são suficientemente indígenas, porque usam celular, por exemplo, vai saber, né? Dispensar consulta prévia aos indígenas para construir ferrovias, hidrovias, hidrelétricas em suas terras, permitir cultivo de transgênicos, colocando em risco as sementes tradicionais dos indígenas, facilitar que o poder público instale rede de comunicação e linha de transmissão de energia elétrica em terras indígenas, e por aí vai. É tanta mudança, e aí que está o ponto. Se Lula vetar a parte do marco temporal, mas não vetar essa segunda parte para fazer média com a bancada ruralista, que seja, vai premiar a bancada ruralista com um conjunto de medidas que é considerado pelas lideranças indígenas muito pior do que o marco temporal em si. E esse é o ponto, porque ninguém está falando no final, o Lula vai vetar porque o STF considerou. A parte do marco temporal, gente, é uma mera provocação da Câmara e do Senado, no caso, ao STF, que tem julgado casos, julgado a constitucionalidade de medidas aprovadas pelo Congresso, que é a função dele. Só que aí o Senado quis chuchar o STF e aprova uma coisa que o STF tinha dito que não, se para desgastar, para gerar ruído e tudo isso mais. Só que o resto do projeto, não. E aí, Fabiola, só para terminar, eu tenho um medo extra nisso, que é Lula vetar essa parte desse pacote do PL do genocídio e aí o Congresso Nacional derrubar o veto. Aí, minha gente, a gente vai ver o seguinte, todo mundo fica com dó, 570 crianças mortas em Yanomami por conta de questão de invasão das terras, Guaranis Kaiowá, Tupinambá, todo mundo, bota lá no nomezinho na rede social, Guarani Kaiowá. Gente, na prática, e tudo isso está acontecendo por conta de falta de pressão no Congresso, porque o fato é que os senadores sentiram que tinha liberdade para aprovar o projeto que veio da Câmara, abrindo mão da função de casa revisora, que é o Senado. O Senado não mexeu em nada, deixou passar. E deixou passar, inclusive, uma bomba que vai explodir no colo dos indígenas se Lula não fizer nada.